Prepare-se para o choque de uma história que vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre amor e traição. Numa noite que deveria ser de paz, a vida de Emília Vasconcelos, uma professora de 27 anos, virou um inferno. Há 5 meses grávida, ela sentia a solidão crescer, mas o pequeno ser em seu ventre era a esperança de que não estava sozinha. Foi então que seu marido, Ronaldo Matos, um promissor dono de galeria de arte, invadiu a sala com um olhar de fúria e uma tela debaixo do braço. "O que você fez com o quadro de Sofia Andrade?" Ele rosnou, a voz cortante como vidro. Emília estremeceu ao ouvir o nome da artista de cabelo vermelho, a mulher que tinha se infiltrado na vida deles como um veneno. Durante meses, Emília desconfiou que a relação dos dois ia além dos negócios, e agora seus piores medos pareciam se confirmar. "Eu não toquei no quadro dela", Emília respondeu, a voz fraca. "Ronaldo, por favor, se acalme. Eu nunca faria isso." "Não minta para mim", ele gritou, atirando a tela no chão. O quadro estava coberto de arranhões profundos, como se alguém o tivesse atacado com uma faca. "Ela me disse que você estava com inveja, que não aguentava o sucesso dela. E olha só, você destruiu a obra." O coração de Emília disparou. "Eu juro que não fui eu. Por que eu faria isso? Ronaldo, sou sua esposa e estou grávida do seu filho. Por que você não acredita em mim?" Mas ele não ouvia. Sua mente estava envenenada pelos sussurros de Sofia, por um charme que ela usava como arma. Aos olhos dele, Emília não era mais sua esposa. Era um obstáculo, um fardo. Antes que ela pudesse recuar, Ronaldo a atacou, agarrando-a pelo pescoço, espremendo com força, cortando sua respiração. O pânico tomou conta dela. Ela pensou na vida minúscula em seu ventre, seu bebê. Ela não podia morrer, não assim, não nas mãos do homem em quem ela confiou seu coração. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela lutava para sussurrar. "Ronaldo, por favor, pare." Mas o aperto dele só aumentou. A visão de Emília embaçou. A escuridão rastejou pelas bordas. Naqueles momentos de agonia, memórias do amor deles passaram por sua mente. O dia do casamento, as promessas, as noites em que sonharam com uma família. E agora, tudo estava sendo destruído pela traição. Com o último suspiro de força, Emília o empurrou. Ele tropeçou, afrouxando o aperto o suficiente para que ela caísse no chão, ofegante. Sua garganta ardia, seu corpo tremia e seu bebê se agitava freneticamente. Ela olhou para Ronaldo, horrorizada. Ele estava parado, o peito arfando, os olhos arregalados como se não se reconhecesse. Por um breve segundo, a culpa brilhou em seu olhar. Mas então, uma sombra apareceu na porta. Alguém tinha testemunhado a violência que deveria permanecer escondida. E essa pessoa mudaria tudo. Antes da escuridão, havia luz. Antes da traição, havia amor. Emília se lembrava desses dias com dolorosa clareza, como se pertencessem à vida de outra pessoa. Aos 27 anos, Emília era conhecida em sua pequena cidade natal, em Minas Gerais, como uma alma gentil. Ela lecionava no ensino fundamental, onde sua paciência e carinho a tornavam amada por crianças e pais. Seus alunos frequentemente a desenhavam com grandes sorrisos, cercada de corações e estrelas. "A professora Emília é a melhor." Eles rabiscavam com os lápis de cera. Esses pequenos gestos de afeto eram tesouros para ela. Seu sonho sempre foi simples: uma família, uma casa cheia de risos e um filho para amar incondicionalmente. Quando se casou com Ronaldo Matos, ela pensou que esse sonho tinha se realizado. Ele era charmoso naquela época, cheio de ambição, mas também carinhoso com ela. Ele prometeu construir uma vida onde ela nunca se sentiria sozinha.
Ela se lembrou das suas palavras no dia do casamento, sussurradas em seu ouvido enquanto dançavam. Não importa o que aconteça, somos você e eu contra o mundo. Essas palavras agora pareciam facas em seu peito. Quando Emília descobriu que estava grávida, sua felicidade transbordou. Ela decorou um pequeno canto da casa para o quarto do bebê, pintando as paredes de um amarelo suave e colocando bichinhos de pelúcia nas prateleiras. Ela imaginava noites embalando o bebê para dormir, Ronaldo ao seu lado, ambos maravilhados com o pequeno milagre que criaram. Mas aos poucos, Ronaldo começou a mudar. Seu foco se deslocou do casamento para sua crescente galeria de arte. A princípio, Emília sentiu orgulho. Ela apoiava sua paixão, ficava até tarde ajudando-o com a papelada e até fazia sanduíches quando ele trabalhava a noite toda. Ela queria ser a esposa que o apoiava, a parceira que compartilhava seus fardos. Foi então que Sofia Andrade entrou na história. Emília se lembrou da primeira vez que a conheceu, parada na galeria de Ronaldo com seu cabelo vermelho fogo e um sorriso confiante. Os olhos de Sofia demoraram em Ronaldo, e sua risada soava um pouco doce demais. Emília tentou ignorar seus instintos. Ela é apenas mais uma artista, Ronaldo tinha dito, mas o coração de Emília sussurrava o contrário. Logo, Ronaldo passava mais noites na galeria do que em casa. Quando voltava, trazia o cheiro do perfume de Sofia em suas roupas. Emília tentou confrontá-lo gentilmente, mas Ronaldo ficava na defensiva, acusando-a de ser insegura, ciumenta e ingrata. Ela aprendeu a chorar silenciosamente no banheiro para que ele não visse sua dor. Ainda assim, ela se agarrava à esperança. Ela dizia a si mesma que quando o bebê chegasse, Ronaldo se lembraria do que importava. Ela acreditava que o amor poderia curar, que a lealdade poderia sobreviver à tentação. Mas, enquanto sua barriga crescia, o mesmo acontecia com a distância de Ronaldo. O homem que a abraçava, agora a afastava. Numa noite chuvosa, enquanto dobrava pequenas roupas de bebê, Emília sussurrou para o filho em seu ventre. Não se preocupe, meu anjinho. Mamãe vai te proteger. Não importa o que aconteça. Estarei sempre aqui por você. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas sua voz permaneceu firme. Ela queria que seu bebê se sentisse amado, mesmo em meio à tempestade. No entanto, no fundo, uma sombra de medo rastejava em seu coração, pois o homem em quem ela confiava sua vida estava se afastando, e ela não. Não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter os pedaços juntos. Esse medo logo se mostraria justificado. A tempestade que destruiria a vida de Emília não começou com violência. Começou com um sorriso. Sofia Andrade entrou na galeria de Ronaldo numa noite, carregando uma tela maior que ela. Ela tinha 29 anos. Era uma pintora com um cabelo vermelho vivo, olhos verdes penetrantes e o tipo de beleza que atraía a atenção no momento em que entrava numa sala. Sua autoconfiança preenchia o espaço como um perfume, inebriante para alguns, sufocante para outros. Emília estava lá naquele dia, visitando Ronaldo depois do trabalho, sua barriga grande tornando os movimentos mais lentos, mas seu coração ainda ansioso para apoiar o marido. Ela se lembrou de como os olhos de Ronaldo se iluminaram ao ver Sofia. Não como um dono de galeria admira o trabalho de um artista. Era um olhar mais profundo, mais aguçado, quase faminto. Esta é a Sofia. Ronaldo apresentou, seu tom de voz incomumente caloroso. Ela é brilhante, Emília. A arte dela vai trazer o reconhecimento que esta galeria merece. Sofia estendeu a mão com um sorriso que não alcançava seus olhos. Então você é a esposa? Ela disse, sua voz suave, com um tom que Emília não conseguia decifrar. Ronaldo me disse que você é um doce. Doce. A palavra pareceu uma adaga embrulhada em seda. Emília apertou sua mão educadamente,
disfarçando a inquietação que subia em seu peito. Ela sempre acreditou na bondade, em dar às pessoas o benefício da dúvida, mas algo no olhar de Sofia para Ronaldo fez seus instintos gritarem. A partir daquele dia, Sofia se tornou uma figura constante na vida deles. Ronaldo falava dela o tempo todo, de suas técnicas, sua visão, seu potencial. Ele ficava até tarde na galeria, muitas vezes trocando mensagens com Sofia, muito depois de Emília ter ido para a cama. Quando Emília pediu para passarem mais tempo juntos antes do bebê chegar, Ronaldo a dispensou. "Estou construindo um futuro para nós", ele retrucou. "Por que você não entende?" Mas Emília entendia. Entendia muito bem. Ela via como Sofia se inclinava para perto quando Ronaldo falava, como a risada dela o envolvia como um feitiço. Ela via a admiração nos olhos de Ronaldo, o tipo de admiração que ele um dia reservou apenas para Emília. Em casa, as mudanças se tornaram mais acentuadas. Ronaldo ficou impaciente, facilmente irritável com as perguntas de Emília ou com sua fadiga. Ele parou de tocar na barriga dela, parou de perguntar sobre o bebê. Às vezes, ele nem voltava para casa, alegando que tinha que ajudar Sofia com projetos noturnos. Emília ficava acordada, olhando para o teto, com a mão protetoramente sobre sua barriga, tentando não se afogar na solidão. Uma noite, Emília decidiu surpreender Ronaldo com o jantar na galeria. Ela levou uma cesta com a comida favorita dele, na esperança de lembrá-lo da vida que um dia compartilharam. Mas, ao chegar, ela parou, paralisada com a cena à sua frente. Pela janela de vidro, ela viu Ronaldo e Sofia de pé, bem próximos, a mão dele no ombro dela, a risada deles íntima demais para ser profissional. Por um longo momento, Emília não conseguiu respirar. A cesta de comida escorregou de suas mãos trêmulas, caindo na calçada com um baque surdo. O jantar cuidadosamente preparado se espalhou, o frango e as batatas se espalhando pelo chão. Ela mal notou. Seus olhos ficaram fixos na cena, o coração batendo contra as costelas, como se estivesse tentando escapar. Ela temia isso. Ela rezou para estar errada. Mas agora, a verdade estava diante dela, inegável. Emília pressionou a mão contra a barriga, instintivamente protegendo o filho que ainda não havia nascido. Ela queria se virar, fugir, mas seus pés pareciam cimentados ao chão. Ela não conseguia desviar os olhos da traição que se desenrolava atrás do vidro. Lá dentro, Ronaldo estendeu a mão para colocar uma mecha de cabelo de Sofia atrás da orelha dela. Sofia inclinou o rosto para ele, seu sorriso triunfante, como se soubesse que Emília estava lá fora, observando. Por um momento fugaz, Emília pensou que seus olhos se encontraram através da janela, e que o sorriso de Sofia se alargou de propósito, saboreando a dor que estava causando. Emília ofegou baixinho, o som perdido no ar da noite. Sua visão embaçou com as lágrimas. Cada memória de seu casamento, os votos, as promessas, as conversas noturnas, desmoronou em pó naquele instante. Ela cambaleou para trás, segurando o casaco com força. Sua respiração vinha em suspiros curtos, e ela lutava para se manter firme. O bebê dentro dela se mexeu, como se sentisse sua angústia. Emília sussurrou trêmula. "Está tudo bem, meu anjinho. A mamãe está aqui." Mas ela mesma não acreditava em suas próprias palavras. A porta da galeria se abriu de repente, e Ronaldo saiu. Ele pareceu assustado ao vê-la, parada ali com lágrimas escorrendo pelo rosto, o jantar arruinado a seus pés. Por uma fração de segundo, a culpa brilhou em seus olhos. Mas então, Sofia apareceu atrás dele, pousando a mão possessivamente em seu braço. Seu olhar para Emília era frio, vitorioso. A boca de Ronaldo se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Naquele momento, Emília soube que seu mundo havia se partido de forma inadiável. O ar da noite do lado de fora da casa era amargo.
mas não era nada comparado ao frio que havia se instalado nos ossos de Emília. Sua garganta doía do aperto de Ronaldo, seu corpo tremia da violência da qual ela havia escapado por pouco. Ela pressionou a mão contra a barriga, sussurrando para a criança em seu ventre. Eu não vou deixar que ele te machuque, eu prometo. Lá dentro, Ronaldo ainda andava de um lado para o outro, murmurando para si mesmo com raiva. Seus passos ecoavam pelos corredores pesados e erráticos, como os de um homem perdendo o controle de sua própria mente. Emília sabia que não podia ficar mais um minuto. Se ficasse, ela poderia não sobreviver ao próximo ataque. Silenciosamente, ela entrou no quarto. Seus olhos percorreram o espaço familiar, agora uma jaula em vez de um santuário. Ela pegou uma pequena mala no armário e começou a colocar o essencial. Sua carteira, algumas roupas, a pasta com seus registros médicos. Cada movimento parecia uma corrida contra o tempo. Sua garganta apertou quando ela parou no canto do quarto do bebê. As paredes amarelas suaves, as pequenas roupas dobradas na cômoda, o ursinho de pelúcia que Ronaldo havia comprado quando ainda se importava. Tudo a olhava de volta como uma lembrança cruel da vida que ela sonhou. Ela queria levar tudo para proteger o mundo que havia construído para seu bebê, mas não tinha forças nem tempo. Uma tábua do chão rangeu. A sombra de Ronaldo escureceu o corredor. Emília congelou, seu coração batendo tão alto que ela temia que ele pudesse ouvir. Ela agarrou a pasta, tentando ficar em silêncio. A sombra se afastou. Uma porta se fechou com um estrondo. Ronaldo tinha se retirado para seu estúdio, talvez para remoer o quadro de Sofia novamente. Emília sabia que essa era sua única chance. Suas mãos tremeram enquanto ela vestia o casaco, fechava a mala e se esgueirava em direção à porta da frente. Cada passo era uma agonia, seu corpo implorando por descanso, mas seu espírito avançando. A sobrevivência era tudo agora, não apenas para ela, mas para a vida que crescia em seu interior. O vento frio bateu em seu rosto quando ela saiu. Ela não olhou para trás. Não podia. A casa que ela um dia amou agora era nada mais que uma prisão cheia de promessas quebradas. Ela andou rapidamente pela rua, suas lágrimas congelando em suas bochechas. Ela não sabia para onde estava indo. Não tinha plano, nem destino, apenas a necessidade de estar longe de Ronaldo, de Sofia, do pesadelo em que seu casamento havia se tornado. A luz de um vizinho acendeu. Emília viu uma cortina se mover, um par de olhos preocupados espiando. Talvez eles tivessem ouvido os gritos, o caos. Ela apertou o capuz, esperando que não a chamassem. Ela não estava pronta para falar, ainda não. Suas pernas doíam, sua garganta ardia, mas ela continuou andando. Cada passo parecia um ato de desafio, como se estivesse recuperando um pedaço da força que Ronaldo tentara esmagar nela. Quando ela chegou à beira da cidade, a exaustão quase a fez cair de joelhos. Ela se sentou em um banco no ponto de ônibus, segurando a barriga, sussurrando novamente. Estamos seguros agora. Eu vou te proteger. Mas quando os faróis apareceram à distância, Emília percebeu que havia escapado de apenas um perigo. Uma batalha muito mais difícil a aguardava. O ônibus sacudiu enquanto balançava pela estrada vazia. Emília estava sentada na parte de trás, sua mala firmemente agarrada ao peito, a outra mão descansando protetoramente sobre sua barriga. Ela sentia cada solavanco na estrada, cada dor em seu corpo, mas sua mente estava muito mais pesada que seus membros. Ela havia deixado tudo para trás, sua casa, seu casamento, a vida em que um dia acreditou. Agora estava à deriva, carregando apenas as roupas do corpo e a vida frágil em seu interior. A voz do motorista chamou a próxima parada, e Emília desceu para o ar gelado da noite. Ela se encontrou em uma pequena cidade vizinha, ruas desconhecidas se estendendo à sua frente.
As luzes de neon de uma lanchonete velha e decrépita cintilavam nas proximidades. Sem ter para onde ir, ela empurrou a porta. O calor da lanchonete foi imediato, mas não a acalmou. Ela se sentou em um canto, baixou o capuz e olhou para o cardápio sem realmente vê-lo. Uma garçonete gentil se aproximou, com um sorriso delicado. "O que posso trazer para você, querida?" ela perguntou. Emília hesitou, sua voz falhando. "Apenas um copo de água, por favor." A mulher franziu a testa. "Tem certeza de que não quer algo para comer?" Emília assentiu rapidamente, suas bochechas queimando de vergonha. Ela não tinha dinheiro para desperdiçar. Cada real contava agora. Ela tinha que economizar para o bebê, para o que viesse a seguir. Quando a água chegou, Emília segurou o copo, tentando se acalmar. Seu reflexo na janela chamou sua atenção. Rosto pálido, olhos inchados, uma marca vermelha fina, ainda visível em seu pescoço. Ela mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. A realidade a atingiu de uma vez. Ela estava sozinha. Verdadeiramente sozinha. Ronaldo não viria atrás dela. Ele não iria mudar. E Sofia tinha roubado não apenas seu marido, mas a vida que ela pensava ser sua. Seu peito apertou e antes que ela pudesse parar, as lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela tentou contê-las, cobrindo o rosto com as mãos, mas os soluços a traíram. Os outros clientes fingiram não notar, embora ela pudesse sentir os olhares deles, curiosos, com pena. De repente, uma cólica aguda a rasgou. Emília ofegou, sua mão voando para a barriga. O medo a atingiu como um raio. Agora não. O bebê não. Por favor, Deus, o bebê não. Ela se curvou de dor, respirando com dificuldade, rezando para que passasse. Depois de alguns momentos aterrorizantes, a cólica diminuiu, deixando-a tremendo no banco. Ela sussurrou para seu filho. "Fique comigo, por favor. Eu não posso perder você também." A garçonete retornou, o alarme em seus olhos. "Querida, você está bem? Você não parece muito bem." Emília forçou um sorriso fraco, limpando as lágrimas. "Vou ficar bem, apenas cansada." Mas ela não estava bem. Estava no seu limite. Seu corpo estava frágil, seu espírito quase esmagado, seu futuro incerto. Ela havia fugido da violência de Ronaldo, mas agora enfrentava outro inimigo, a própria sobrevivência. E ela ainda não sabia que um rosto familiar logo apareceria, oferecendo a salvação que ela tanto precisava. Emília sentou no banco, suas mãos tremendo ao redor do copo de água. A dor em seu estômago havia diminuído, mas o medo ainda a agarrava como um alicate. Ela olhou para a porta da lanchonete, se perguntando se tinha cometido um erro ao partir, se ela realmente conseguiria sobreviver sozinha. A campainha acima da porta tocou. Um homem alto entrou, tirando o ar frio da noite de seu casaco. Seu cabelo escuro estava úmido pela neve, sua expressão cansada de um longo dia. Emília não o notou a princípio, mas quando ele olhou ao redor da lanchonete, seus olhos pousaram nela. Ele parou. "Emília?" Sua voz carregava descrença e preocupação. Ela olhou para cima, assustada. Por um momento sua mente correu, lutando para reconhecer o rosto familiar. Então, a ficha caiu. Daniel Rezende, seu velho amigo da faculdade. Eles estudaram juntos, riram juntos, até mesmo compartilharam conversas noturnas sobre sonhos e futuros. Ela não o via há anos. "Daniel", ela sussurrou, a voz falhando. Ele atravessou a lanchonete com passos rápidos, deslizando para o banco à sua frente. Seus olhos examinaram seu rosto, depois os hematomas fracos ao redor de seu pescoço. Sua mandíbula se fechou. "O que aconteceu com você?" Emília balançou a cabeça, a vergonha a inundando. Ela não queria contar a ele. Não queria que ele visse o quão baixo ela havia caído. Mas o olhar firme de Daniel a segurou.
paciente e inabalável. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. A traição, a crueldade, a violência, as mãos de Ronaldo em seu pescoço, o sorriso zombeteiro de Sofia, a fuga para a noite gelada. Cada frase rasgou feridas que ela havia tentado enterrar. Quando terminou, as lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela sussurrou: "Eu não sei mais o que fazer. Eu nem sei se consigo continuar." Daniel estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a mão trêmula dela. "Você não precisa fazer isso sozinha, Emília. Não mais." Suas palavras foram firmes, como uma âncora a puxando de volta da tempestade. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu um fraco brilho de esperança. "Eu não quero ser um fardo," ela disse baixinho. "Você não é um fardo," Daniel respondeu. "Você é alguém que merece algo melhor. E eu não vou deixar que você ou seu bebê sofram por causa dos erros de Ronaldo." A garçonete retornou, a preocupação estampada em seu rosto. Daniel pediu comida para os dois, ignorando o fraco protesto de Emília. "Você precisa comer," ele disse gentilmente. "Você precisa de força." Quando a refeição quente chegou, Emília percebeu há quanto tempo não se sentia segura. Sentada de frente para Daniel, ouvindo sua voz calma, vendo sua determinação, ela se lembrou de um mundo que pensava ter perdido. Seu filho se mexeu suavemente, quase como se sentisse a mudança. Emília colocou a mão sobre a barriga, sussurrando em seu coração: "Talvez não estejamos sozinhos, afinal." Pela primeira vez desde que deixou Ronaldo, Emília sentiu a possibilidade de sobrevivência. Mas ela ainda não sabia que o arrependimento de Ronaldo e os esquemas de Sofia já estavam se formando, ameaçando puxá-la de volta para a tempestade. Na manhã seguinte, Emília acordou em uma cama quente pela primeira vez desde que deixou Ronaldo. Ela piscou contra a luz suave que entrava pelas cortinas, desorientada a princípio, até que os eventos da noite anterior retornaram. Daniel insistiu que ela ficasse em sua casa em vez de passar outra noite sozinha. E ela estava fraca demais para discutir. O quarto de hóspedes era pequeno, mas aconchegante. Um cobertor dobrado estava na beira da cama e um copo de água na mesa de cabeceira. Gestos simples, mas que trouxeram lágrimas aos seus olhos. Tinha passado tanto tempo desde que alguém cuidava dela sem pedir nada em troca. No corredor, ela podia ouvir o som fraco de Daniel se movendo, o tilintar de pratos, o baixo zumbido da cafeteira. Por um momento, ela simplesmente ficou deitada, ouvindo em segurança. Essa sensação por si só foi suficiente para acalmar seu coração. Quando ela entrou na cozinha, Daniel levantou os olhos do fogão, seu rosto se abrindo em um pequeno sorriso. "Bom dia. Sente-se. O café da manhã está quase pronto." Emília se sentou em uma cadeira, as mãos descansando protetoramente em sua barriga. "Você não precisava fazer tudo isso," ela murmurou. "Sim, eu precisava," Daniel disse com firmeza. "Você precisa de comida, descanso e cuidado. Isso não é negociável." O cheiro de ovos e torradas encheu o ambiente. Um aroma que parecia quase estranho depois de tantas semanas de estresse e fome. Emília comeu devagar, cada mordida a lembrando do quão frágil ela havia se tornado. Daniel não a pressionou com perguntas. Ele simplesmente se sentou à sua frente, sua presença calma acalmando seu espírito trêmulo. Após o café da manhã, ele colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro estavam formulários e documentos legais. "Eu estive pensando," ele disse com cuidado. "Ronaldo ultrapassou um limite. Ele te agrediu, Emília. Isso não é apenas traição. É um crime. Você tem o direito de se proteger e proteger seu bebê." Suas mãos se apertaram ao redor do copo de água. A ideia de enfrentar Ronaldo novamente lhe dava arrepios, mas ela também sabia que Daniel estava certo. Ela não podia continuar fugindo para sempre. "Eu não sei se sou forte o suficiente," ela sussurrou.
Daniel se inclinou para a frente, seu olhar inabalável. Você é. Eu te conheço desde a faculdade. Você sempre foi mais forte do que pensa. E agora você não está lutando apenas por si mesma. Você está lutando por seu filho. Esse tipo de força pode mover montanhas. Lágrimas encheram seus olhos, mas desta vez não eram apenas de dor. Pela primeira vez alguém acreditava nela, de verdade. Ela assentiu lentamente. Eu farei isso. Eu vou nos proteger, não importa o que aconteça. O sorriso de Daniel era pequeno, mas orgulhoso. Essa é a Emília de quem eu me lembro. Naquela noite, enquanto Emília estava deitada na cama de hóspedes mais uma vez, ela sussurrou para o filho ainda não nascido. Vamos ficar bem. A mamãe vai lutar por você. As palavras soaram como um juramento, forte e inquebrável. Ela não sabia que batalhas a esperavam, mas sabia de uma coisa. Ela não estava mais indefesa. E logo, o mundo cuidadosamente construído de Ronaldo começaria a desmoronar. Ronaldo Matos estava sentado sozinho em sua galeria tarde da noite. As paredes ao seu redor, alinhadas com quadros que de repente pareciam sem vida. As luzes projetavam longas sombras pelo chão e o silêncio era ensurdecedor. Ele esfregou as têmporas, tentando abafar os pensamentos que turbilhonaram em sua cabeça. Emília havia partido. Ela o havia deixado, saindo na noite com nada além de uma mala. A princípio, Ronaldo disse a si mesmo que não importava. Ele disse a si mesmo que Emília era fraca, que ela não conseguia entender sua ambição, que Sofia era quem realmente via seu valor. Mas agora, sentado no vazio da galeria, a dúvida começou a se instalar. Do outro lado da sala, Sofia Andrade estava em um cavalete, pintando com pinceladas rápidas e confiantes. Sua beleza era inegável. Mas naquela noite, Ronaldo notou algo mais. Uma frieza em seus olhos. Uma distância em seu sorriso. Por que você está tão quieto? Sofia perguntou sem olhar para ele. Ronaldo hesitou. Eu estava pensando na Emília. O pincel de Sofia congelou no meio da pincelada. Ela virou a cabeça, sua expressão severa. Por que desperdiçar seus pensamentos com ela? Ela nunca te entendeu. Ela nunca pertenceu a este mundo. Ronaldo estremeceu com a dureza de seu tom. Era verdade que Emília não pertencia ao mundo da arte, mas ela havia pertencido a ele, ou pelo menos ela tinha tentado. Ela o apoiou quando ninguém mais o fez. Ficou até tarde com ele, quando a galeria era apenas um sonho. Ele se lembrou da risada dela, de sua paciência gentil, da maneira como ela colocava a cabeça dele em seu colo quando ele estava cansado demais para se mover. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu uma pontada de culpa. Ela estava carregando meu filho, Ronaldo murmurou. Sofia revirou os olhos. Crianças são distrações. Você nunca se tornará o artista que deveria ser se estiver preso a fraldas e canções de ninar. Você precisa se concentrar, Ronaldo. Em mim, em nós. As palavras dela caíram como gelo em suas veias. Não foi Emília que sempre lhe disse que ele era capaz de mais? Não foi Emília que sonhou com um futuro onde seu nome seria conhecido, mas também onde o filho deles estaria seguro em seus braços? O peito de Ronaldo se apertou. Pela primeira vez, o charme de Sofia não se sentiu inebriante. Sentiu-se sufocante. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia foi embora, Ronaldo andou até a sala de armazenamento. Seus olhos caíram em um velho caderno de esboços, um presente de Emília de anos atrás. Dentro estavam seus primeiros desenhos, notas rabiscadas de encorajamento, escritas na letra caprichada dela. Continue, Ronaldo. Eu acredito em você. Sua garganta apertou enquanto ele passava os dedos sobre a tinta desbotada. Uma onda de arrependimento o invadiu, forte e implacável. Ele havia trocado uma mulher que o amava de verdade por uma que só amava o que ele podia dar a ela. Ronaldo afundou em um banquinho, enterrando o rosto nas mãos. Pela primeira vez desde que Emília partiu,
Ele sentiu o peso do que havia feito, mas o arrependimento não o salvaria das consequências que já estavam a caminho. Ronaldo Matos pensou que Sofia Andrade era sua salvação. Na verdade, ela era a tempestade que o despojaria de tudo o que possuía. A princípio, Sofia desempenhou seu papel perfeitamente. Ela o encheu de admiração, disse que sua visão era brilhante, convenceu-o de que a galeria poderia se tornar a mais prestigiosa da cidade. Confie em mim, Sofia diria, seus olhos verdes cintilando. Isso é apenas o começo. Logo, todos saberão seu nome. Ronaldo ignorou a crescente pilha de contas não pagas. Ele ignorou as ligações preocupadas de fornecedores exigindo pagamento. Ele ignorou os sussurros de que Sofia estava mais interessada em sua carteira do que em sua galeria. Ele disse a si mesmo que isso era um investimento, que o sucesso exigia sacrifício. Mas os sacrifícios se tornavam mais pesados a cada semana. Uma manhã, Ronaldo chegou à galeria e encontrou Sofia sentada com 2 homens de terno. Ela sorriu docemente e os apresentou como investidores. Eles estão dispostos a comprar uma participação em sua galeria, ela explicou. Com o apoio deles, podemos expandir. Ronaldo assinou os papéis sem ler as letras pequenas. Ele confiava demais em Sofia. Semanas depois, ele descobriu a verdade. Os supostos investidores não estavam apoiando a galeria. Eles estavam a drenando. Sua propriedade foi reduzida a quase nada. Sofia tinha planejado tudo, se posicionando como a estrela enquanto deixava Ronaldo enterrado em dívidas. Quando ele a confrontou, Sofia não se encolheu. Você deveria estar me agradecendo, ela disse friamente, girando um copo de vinho na mão. Você nunca teve a coragem de fazer jogadas ousadas. Eu tive. E agora sou eu que todos se lembram. Não você. O peito de Ronaldo se apertou de raiva. Você me usou. Você me fez acreditar. Acreditar no quê? Ela o interrompeu, seu sorriso afiado. Que estávamos apaixonados? Não seja ingênuo, Ronaldo. O amor não paga as contas. O talento, sim. E entre você e eu, apenas um de nós o tem. As palavras dela cortaram mais fundo do que o silêncio de Emília jamais havia feito. A galeria que um dia representou seus sonhos, agora parecia uma casca vazia. A equipe sussurrava sobre Sofia pelas costas, zombando de quão facilmente ela havia assumido o controle. Colecionadores que um dia ligaram para Ronaldo, agora ligavam para Sofia diretamente. O nome dele estava desaparecendo, substituído pelo dela. À noite, Ronaldo sentava sozinho em seu apartamento vazio, olhando para as contas que se acumulavam na mesa. A culpa por ter perdido Emília o corroía, mas a traição de Sofia queimava como fogo. Ele percebeu tarde demais que havia sacrificado tudo, sua esposa, seu filho, sua dignidade, por uma mulher que o via como nada mais do que um degrau. No entanto, apesar da ruína, Ronaldo não conseguia escapar completamente do controle dela. Ela ainda tinha um jeito de puxá-lo de volta, de fazê-lo acreditar que talvez, apenas talvez, ela se importasse. Mas a fome de Sofia estava longe de ser satisfeita, e Ronaldo estava prestes a aprender que quando ela terminasse de usá-lo, ela o descartaria sem hesitar. Os dias após a fuga de Emília foram preenchidos com uma cura silenciosa. Daniel Rezende cuidou disso. Ele a levava às suas consultas médicas, acompanhava seus medicamentos e a lembrava gentilmente de descansar, mesmo quando ela tentava se esforçar demais. Sob sua vigilância, Emília começou a sentir pedaços de sua força retornando. Mas a cura não era apenas física, era emocional. À noite, ela ainda acordava de pesadelos, as mãos de Ronaldo em seu pescoço, o sorriso zombeteiro de Sofia persistindo em sua mente. Cada vez Daniel estava lá, sentado ao seu lado, lembrando-a de que ela não estava sozinha. Uma manhã, enquanto a luz do sol entrava pelas cortinas,
Daniel colocou uma pilha de documentos na mesa. Emília, ele disse, sua voz calma, mas firme. Precisamos falar sobre o seu futuro, sobre como se proteger e proteger seu bebê, e sobre responsabilizar Ronaldo. As mãos de Emília tremeram ao tocar a pasta. Dentro estavam documentos legais, declarações de testemunhas e fotografias de seu pescoço machucado, tiradas logo após o ataque. As evidências estavam lá, claras, inegáveis. Seu primeiro instinto foi o medo. Se eu continuar com isso, ele virá atrás de mim, ela sussurrou. Daniel balançou a cabeça. Não, é por isso que estou aqui. Você não precisa lutar sozinha contra ele. Você tem a lei do seu lado e você tem a mim. Mas, Emília, a escolha é sua. Ela fechou os olhos, o coração batendo forte. Durante toda a sua vida, ela escolheu o silêncio, suportando a frieza de Ronaldo, engolindo sua dor, esperando que as coisas mudassem. Mas nada havia mudado. Se ela não agisse agora, nada mudaria nunca. Lentamente, ela abriu os olhos, a determinação acendendo dentro deles. Eu farei isso, ela disse, sua voz mais firme do que ela esperava. Eu vou proteger meu filho. Eu vou me proteger. O sorriso de Daniel se suavizou em um sorriso orgulhoso. Essa é a Emília de quem eu me lembro. Nas semanas seguintes, Emília se preparou. Ela se encontrou com advogados, assinou declarações e recontou cada detalhe do abuso de Ronaldo. Não foi fácil. Cada palavra parecia reabrir uma ferida. Mas a cada passo, ela ficava mais forte. A mulher tímida que uma vez sussurrava desculpas nas sombras se foi. Em seu lugar, estava uma mãe determinada a sobreviver. Daniel também notou a mudança. Uma noite, depois de um longo dia de reuniões, ele observou Emília revisando documentos com uma expressão concentrada. Você mudou, ele disse baixinho. Emília olhou para cima, surpresa. Mudei? Sim, Daniel respondeu. Você não está mais apenas sobrevivendo, você está revidando. Seus lábios se curvaram em um pequeno e cansado sorriso. Pelo meu bebê, ela disse simplesmente. Daniel assentiu. E por você mesma. Emília olhou para baixo em sua barriga, sentindo um pequeno chute sob a palma da mão. Pela primeira vez em meses, ela sentiu mais do que medo. Ela sentiu esperança. A mulher que uma vez tremia sob a sombra de Ronaldo estava aprendendo a se erguer novamente. E em breve ela o enfrentaria não como uma esposa quebrada, mas como uma mãe e uma lutadora pronta para expor a verdade. O tribunal cheirava levemente a madeira polida e papel velho, seus corredores ecoando com tensão. Emília Vasconcelos sentou-se na mesa da acusação, as mãos firmemente entrelaçadas em seu colo. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos na sala pudessem ouvi-lo. Daniel Rezende sentou-se ao seu lado, sua presença calma acalmando seus nervos. Do outro lado do corredor, Ronaldo Matos entrou com Sofia Andrade seguindo-o. Ronaldo usava um terno, mas não conseguia esconder a exaustão marcada em seu rosto. Sofia, no entanto, parecia presunçosa, seus olhos verdes brilhando como se aquilo fosse apenas mais uma performance. Emília se forçou a não desviar o olhar. Ela tinha chegado longe demais para recuar agora. O juiz entrou, chamando a audiência para a ordem. O julgamento começou. Daniel foi o primeiro a se levantar, sua voz firme enquanto ele apresentava o caso. Ele expôs a cronologia do abuso, a negligência, a traição. Ele apresentou as fotografias dos hematomas de Emília, os relatórios médicos que confirmavam o estresse em sua gravidez. Cada peça de evidência cortou o silêncio do tribunal, como uma lâmina. Então veio a testemunha, a senhora Maria, a vizinha. Ela se levantou nervosamente, segurando sua bolsa. Eu ouvi gritos naquela noite. Ela testemunhou. Eu olhei e vi Ronaldo com as mãos no pescoço de Emília. Ela estava lutando para respirar.
Sua voz tremeu, mas sua convicção não vacilou. O peito de Emília se apertou enquanto ela revivia a memória. Mas ela sentiu gratidão pela coragem da Sra. Maria. Quando chegou a vez de Ronaldo, ele se inclinou para a frente, seu tom defensivo, quase desesperado. Meritíssimo, tudo isso está sendo distorcido. Emília sempre foi emotiva, instável. Eu nunca quis machucá-la. Ela está exagerando para me fazer parecer um monstro. A refutação de Daniel foi rápida. Isso é exagero? Ele perguntou, segurando a fotografia do pescoço machucado de Emília. O júri se inclinou, suas expressões endurecendo. Ronaldo hesitou, seus olhos procurando Sofia para se sentir seguro. Ela deu a ele um aceno frio, mas pela primeira vez ele parecia incerto. Então Emília subiu ao palanque das testemunhas. Suas pernas tremiam enquanto ela andava, mas ela se recusou a deixar que o medo a impedisse. Ela levantou a mão, jurou dizer a verdade e se sentou. Sua voz era suave a princípio. Eu amei o Ronaldo. Eu acreditei nele. Eu dei a ele tudo o que tinha, mas quando a Sofia entrou em nossas vidas, tudo mudou. Ele se tornou alguém que eu não reconhecia, e uma noite ele tentou me matar. Ofegos se espalharam pelo tribunal. A voz de Emília falhou, mas ela continuou. Estou carregando o filho dele, e mesmo assim ele não parou. Eu fugi porque, se eu não o fizesse, meu bebê e eu não estaríamos vivos hoje. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela ergueu o queixo. Pela primeira vez, ela falou sem tremer. Não estou aqui por vingança. Estou aqui por proteção, por justiça, por meu filho. O júri se inclinou para a frente. Suas expressões se suavizaram com empatia. Do outro lado da sala, Ronaldo enterrou o rosto nas mãos. Sofia revirou os olhos, mas mesmo ela não conseguia esconder o vislumbre de desconforto. A verdade tinha sido dita, e a maré estava virando. O veredito não veio naquele dia. Os casos judiciais se estenderam, audiências se acumulavam uma após a outra, mas o dano à vida de Ronaldo Matos já havia começado. A história se espalhou rapidamente pela cidade. Vizinhos sussurravam sobre o dono da galeria que levantara as mãos contra sua esposa grávida. Pais tiraram seus filhos de suas aulas de arte. Colecionadores que antes elogiavam sua ambição, agora se recusavam a retornar suas ligações. A galeria que um dia foi seu orgulho estava quase vazia, suas paredes ecoando com o silêncio. Ronaldo tentou salvar o que restava. Ele enviou convites para uma nova exposição com os quadros de Sofia Andrade, esperando que o talento dela pudesse restaurar sua reputação. Mas na noite do evento, menos de uma dúzia de pessoas apareceram. Metade eram curiosos atraídos pelo escândalo, em vez de arte. A galeria que um dia foi agitada agora parecia um cemitério de sonhos desfeitos. No meio da exposição, Sofia desapareceu em uma sala dos fundos com um rico colecionador. Quando Ronaldo a confrontou mais tarde, exigindo uma explicação, ela riu na cara dele. Você realmente acha que as pessoas ainda te respeitam? Ela zombou. Você está acabado, Ronaldo. A única razão pela qual alguém veio aqui esta noite foi para me ver. Sem mim, você não é nada. As palavras dela o atingiram, mas no fundo, Ronaldo sabia que eram verdadeiras. Seu nome estava manchado. Seu casamento estava arruinado. A galeria estava escorregando por entre seus dedos. E Sofia, a mulher por quem ele sacrificou tudo, já estava procurando por sua próxima oportunidade. À noite, Ronaldo sentava sozinho em seu apartamento, olhando para as garrafas vazias espalhadas pela mesa. Ele repassou o testemunho de Emília em sua cabeça, a voz trêmula dela, suas lágrimas, a força que foi preciso para ela dizer a verdade. Pela primeira vez, ele não conseguia silenciar a culpa que o corroía. Ele um dia a amou. Ele um dia prometeu protegê-la. E agora ela se foi, carregando o filho que ele talvez nunca conhecesse. Seu telefone tocou com uma mensagem de Sofia.
Precisamos conversar. Quando ele a encontrou no dia seguinte, ela não se incomodou com as pretensões. Ela entregou a ele uma pilha de papéis, documentos legais transferindo a propriedade da galeria inteiramente para seu nome. Você já assinou a maior parte dela, ela disse friamente. Isso apenas oficializa. Considere isso minha maneira de cortar laços. As mãos de Ronaldo tremeram enquanto ele folheava as páginas. Você não pode fazer isso. Depois de tudo o que eu te dei? Tudo o que você me deu? Sofia riu, seus olhos verdes cintilando com crueldade. Você não me deu nada que eu não pudesse pegar sozinha. Você só era cego demais para ver. Ela se virou para sair, seus saltos batendo no chão como uma marcha de vitória. Ronaldo afundou em uma cadeira, o peso de sua queda caindo sobre ele. Ele havia perdido Emília. Ele havia perdido seu filho. E agora ele havia perdido a galeria, seu último vestígio de identidade. Pela primeira vez em sua vida, Ronaldo Matos estava completamente sozinho. E seu mergulho no arrependimento estava apenas começando. O inverno se transformou em primavera, e com ele veio o momento que Emília Vasconcelos estava ao mesmo tempo temendo e desejando. As contrações começaram em uma noite tranquila, enquanto ela estava sentada na sala de estar de Daniel Rezende, lendo livros de nomes de bebês. A princípio, ela ignorou as dores agudas como alarmes falsos, mas logo elas se tornaram mais fortes, mais intensas, até que sua respiração veio em suspiros curtos. Daniel, ela sussurrou, segurando a barriga. Acho que chegou a hora. Sua calma não falhou. Em segundos, ele tinha o casaco dela em seus ombros, a mala do hospital em sua mão e as chaves do carro prontas. Vamos te levar lá em segurança. Ele a garantiu, guiando-a gentilmente, mas com firmeza para o carro. A viagem para o hospital pareceu interminável. Emília segurou o banco, o suor escorrendo por sua testa enquanto ondas de dor a atravessavam. Daniel dirigiu mais rápido do que ela jamais o vira dirigir, olhando para ela a cada poucos segundos. Respire, Emília. Você é forte. Você consegue. No hospital, as enfermeiras a levaram para uma sala de parto. As paredes brancas, o zumbido das máquinas, o borrão de vozes, tudo parecia surreal. Emília se deitou, medo e antecipação se misturando em seu interior. Ela se lembrou das mãos de Ronaldo em seu pescoço, da traição, da dor. Por um segundo fugaz, a dúvida a atingiu. Ela realmente podia fazer isso? Ela podia trazer uma criança para um mundo que havia sido tão cruel? Então ela sentiu um pequeno chute em seu interior. O bebê a estava lembrando que aquilo não era apenas sobre medo. Era sobre amor, sobre sobrevivência, sobre um futuro. Horas de trabalho de parto se estenderam. Emília gritou, chorou e segurou a mão de Daniel e até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ele nunca saiu do seu lado. Ele sussurrou encorajamentos, limpou sua testa com um pano úmido e a ancorou através da tempestade. E então, finalmente, o choro estridente de uma nova vida preencheu a sala. As lágrimas de Emília fluíram livremente, enquanto a enfermeira colocava um pequeno embrulho em seus braços. A pele do bebê era suave, seus punhos cerrados, seu choro forte. O coração de Emília inchou enquanto ela sussurrava. Olá, meu amor. Você está segura agora. Daniel estava ao seu lado, seus olhos úmidos, seu sorriso gentil. Ela é perfeita, ele disse suavemente. Emília olhou para ele, a gratidão a sobrecarregando. No momento mais escuro de sua vida, quando ela pensou ter perdido tudo, Daniel tinha sido a pessoa a trazer a esperança de volta. Naquela noite, enquanto Emília segurava sua filha, ela sentiu uma paz que não conhecia há meses. Os hematomas em seu corpo estavam desaparecendo. As cicatrizes em sua alma ainda estavam cruas, mas em seus braços estava a prova de que ela havia sobrevivido. Ela beijou a testa do bebê, sussurrando um juramento que apenas a criança podia ouvir.
Eu vou te proteger. Vou te dar uma vida cheia de amor, mesmo que eu tenha que lutar contra o mundo inteiro para fazer isso. Sua jornada não tinha acabado. Ronaldo ainda espreitava nas sombras de seu passado, e a crueldade de Sofia ainda não havia sido punida. Mas Emília não era mais a mulher frágil que uma vez implorou por amor. Ela era uma mãe agora, e nada poderia quebrá-la novamente. Semanas se passaram após o nascimento da filha de Emília, e a cada nascer do sol, Emília sentia uma nova versão de si mesma emergindo. A mulher frágil que uma vez chorou em silêncio se foi. Em seu lugar estava uma mãe, firme e determinada, com uma força que ela nunca soube que possuía. O primeiro passo foi a independência. Com a ajuda de Daniel, Emília encontrou um apartamento pequeno, mas aconchegante na beira da cidade. Não era muito, apenas 2 quartos, papel de parede desbotado e assoalho que rangia, mas para ela era liberdade. Ela decorou o quarto do bebê com cobertores macios e cores suaves, enchendo-o com risos enquanto embalava sua filha para dormir. Cada som da respiração minúscula de sua filha lembrava a Emília que ela havia feito a escolha certa, deixando Ronaldo. Sua confiança cresceu em pequenos momentos. Ela aprendeu a gerenciar suas finanças, algo que Ronaldo sempre controlou. Ela cozinhava refeições simples, lavava garrafas tarde da noite e equilibrava a exaustão da maternidade com uma determinação silenciosa. Alguns dias eram mais difíceis que outros, mas cada desafio era a prova de que ela era capaz. Daniel continuou a visitá-la com frequência, ajudando quando podia, mas mais do que isso, ele simplesmente estava ao lado dela. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu. Ele respeitou seu ritmo, seu espaço e sua cura. Lentamente, Emília percebeu que o que ela sentia perto dele não era apenas gratidão. Era segurança, era confiança, algo que ela pensou que nunca mais sentiria. Uma noite, enquanto eles observavam sua filha dar os primeiros passos instáveis pela sala de estar, Emília sentiu lágrimas em seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de alegria. Nós conseguimos, ela sussurrou para sua filhinha. Nós realmente conseguimos. O passado ainda permanecia em fragmentos. A raiva de Ronaldo, a crueldade de Sofia, a solidão daquelas noites escuras. Mas eles não a controlavam mais. Eram cicatrizes, sim, mas cicatrizes que contavam uma história de sobrevivência. Emília começou a compartilhar sua arte além das paredes de sua casa. Com o encorajamento de Daniel, ela exibiu seus esboços em um centro comunitário local. Para sua surpresa, as pessoas se conectaram profundamente com eles. Mulheres vieram até ela depois, algumas em lágrimas, dizendo que seus desenhos refletiam suas próprias lutas. Pela primeira vez, Emília percebeu que sua dor havia se tornado algo mais. Tinha se tornado uma voz para outras, ainda presas no silêncio. Uma noite, em pé diante de seu pequeno, mas crescente público, Emília falou. Eu pensei que estava indefesa. Eu pensei que o amor significava ficar quieta, mesmo quando doía. Mas eu estava errada. O amor nunca deve vir com hematomas ou medo. E se alguém aqui se sentir preso da mesma forma que eu me senti, saiba disto. Você não está sozinho. Você pode se reerguer. Aplausos encheram a sala, mas o que encheu o coração de Emília foi algo maior. Propósito. De volta em casa, ela segurou sua filha, sussurrando suavemente. Sua mamãe é forte agora, forte o suficiente para nós duas. Do lado de fora da janela, o mundo estava quieto, pacífico. A tempestade tinha passado. Ronaldo se foi. Sofia, esquecida. O que restava era Emília, reconstruída, inteira e livre. Sua história não era mais sobre traição e dor, mas sobre sobrevivência, força e o amor inabalável de uma mãe que se recusou a desistir. Então é isso, meus queridos amigos.
A história chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo, neste exato momento, significa que algo na jornada de Emília tocou seu coração de uma maneira que as palavras sozinhas não podem explicar. Talvez seja sua coragem. Talvez seja sua força silenciosa. Ou talvez seja a lembrança de que a cura é possível, mesmo das feridas mais profundas. Como disse o filósofo estoico Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas são difíceis. A dor de Emília se tornou sua força, e isso também pode ser verdade para nós. A vida nos entregará traição, desgosto, até mesmo tempestades que pensamos que não podemos sobreviver. Mas a única coisa que realmente pode nos destruir é a nossa própria resignação. E como Emília nos mostrou, a liberdade e a felicidade são conquistadas com a coragem de não se deixar quebrar. Se você se sentiu inspirado por esta história, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias de superação. E me diga nos comentários, qual foi a parte que mais tocou você? O que você faria se estivesse no lugar de Emília? Vamos continuar essa conversa juntos. Sua voz é importante.